Vamos aplaudir ao Rei, porque Ele vive, Ele reina para sempre. Amém e amém. Filhos de Deus, vamos abrir a palavra do Todo-Poderoso. Evangelho de Mateus, capítulo 26, no versículo de número 36. Mateus, capítulo 26, versículo de número 36 em diante. Nós vamos aprender um pouco dessa palavra. Deus quer tratar em nossos corações, tem muita coisa a ser feita ainda. Daqui a pouquinho você vai se assentar. Você, visitante que nos honra com a sua presença, que Deus te abençoe. Ao entrar um amigo, uma amiga, ao sair mais um irmão, fique à vontade, a casa é do Pai. Se alguém conversar com você, com muito carinho, diga assim: daqui a pouquinho a gente conversa, em nome do Senhor Jesus. As crianças que forem descer até 8 ou 10 anos, o departamento infantil está lá acolhendo, né? Os filhos de Deus, as crianças que pertencem ao Pai, né? Mateus capítulo 26, versículo 36, já está na tela para quem ainda não achou. Diz assim a palavra do nosso Deus: Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos, e disse a Pedro: então nem uma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez orou, dizendo: meu Pai, se este cálice não pode passar de mim sem eu o beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: dorme agora e repousai, eis que é chegado a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos e partamos, eis que é chegado o que me trai. Você crê que esta é a palavra do nosso Deus? Amém? Então, desocupe as suas mãos, eleve ela aos céus, e vamos entregar para Deus uma oração em salva de palmas, em glorificação, em exaltação ao nosso Deus. Amém e amém. Pode se assentar. Irmãos e amados queridos, nós estamos diante de um texto muito conhecido, muito conhecido. É um dos textos mais pregados na Páscoa, é um dos textos que mais leva a gente repensar sobre o momento da crucificação de Jesus. O que lemos aqui foi os momentos anteriores ao sofrimento de Jesus. A gente começa agora a viajar para aqueles dias, porque hoje é Santa Ceia. Jesus não quis ser lembrado pelos seus milagres, que foram incontáveis. Jesus não quis ser lembrado pela ressurreição que ele realizou na filha de Jairo, no Lázaro, no filho da viúva que morava na cidade de Naim. Ele não fez questão nenhuma de ser lembrado, nem pelos milagres, nem pelas curas, né? Paralíticos que andaram, surdos que ouviram, mudos que falaram, cegos que enxergaram. Ele não fez questão nenhuma, nada disso subiu para ele, dizendo o mínimo de vaidade, não. Mas ele fez questão de ser lembrado na Santa Ceia. Ele falou assim: fazer isto em memória de mim. Eu vou embora,
eu vou morrer, vou partir, mas fazer isto aqui, a Santa Ceia, em memória de mim. E nós temos um texto que narra exatamente este episódio, porque Jesus, sabendo que havia chegado a sua hora aqui na terra, ele então vai para Jerusalém, e quando ele vai lá para Jerusalém, a Bíblia diz que ele foi aclamado, ele foi aplaudido, porque quando ele volta para Jerusalém, nesses dias aqui, todo mundo já sabia da fama dele de pregar, curar, libertar, de fazer coisas extraordinárias, e quando ele vai entrar, eles ficam de pé, e aplaudem, e gritam, hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, estão com as palmeiras nas mãos, estão aplaudindo, estão glorificando, mas Jesus sabia que estava entrando ali, para ser entregue, para morrer. Eles não sabiam que estava por vir, até porque os seus discípulos deveriam saber e estar preparados, porque por várias vezes ele havia dito: olha, eu vou ser preso, eu vou ser entregue, eu vou ser crucificado, eu vou ser morto, eu vou padecer na mão dos malfeitores, mas isso não entrava na cabeça dele. E Jesus então vai para um lugar para preparar a última Santa Ceia, e ali nesse local onde vai preparar a Santa Ceia, ele exerce o caráter da humildade. Ele senta os seus 12 discípulos, até Judas, que já o estava traindo há muito tempo, que era ladrão, que roubava das ofertas, que era aquele que já estava tendo contatos com os fariseus para o trair, para o entregar, e ele lava os pés dos discípulos, exercendo o caráter da humildade. Que coisa impressionante, que ele lava os pés de Judas, o cara que, horas depois iria dar um beijo nele, iria entregá-lo. Então, Jesus, após ministrar a Santa Ceia, a última, como hoje vamos fazer aqui, não sabemos também se é a última, ele vai para um local chamado Getsêmani. Só que ele não leva os 12, ele chama 3, ele chama Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, que é João e Tiago. E a Bíblia diz então que quando ele chega com os 3 lá no Getsêmani, aí ele abre o coração e ele conta como ele estava. Até então, com os 12, ele estava ainda fazendo o seu papel ali de pastor, ele estava ali ainda lavando os pés, mas quando ele chegou naqueles mais chegados, ele abriu o seu coração e disse: olha, eu estou extremamente triste, eu estou arrasado, eu estou agora passando os piores momentos da minha vida. E ele então abre o coração e ele fala no versículo 38, olha só: então lhes disse, olha o que ele fala: minha alma está cheia de tristeza até a morte, eu estou deprimido demais. Porque Jesus era 100% homem, mas também era 100% Deus. Ele, como Deus, se você olhar, a Bíblia diz que ele sacia a nossa sede, mas como homem ele teve sede. Ele, como Deus, ele sacia a nossa fome, porque ele é pão da vida, mas ele, como homem, ele tinha que se alimentar. Jesus, como Deus, ele não dormia, porque a Bíblia diz que não dormitará nunca o guarda de Israel, mas como homem tinha que dormir. Como Deus, ele cura as enfermidades, ele é o Jeová Rafá, mas como homem, ele se enfermou. Se você olhar Jesus como Deus, a gente prega, ele vai renovar suas forças, irmão, você vai sair daqui renovado, mas como homem, ele se cansava. Então, Jesus, como Deus, ele aquece os corações, mas como homem, ele sentia frio. Jesus, como Deus, ele tinha uma coroa de glória, mas como homem, ele iria ter uma coroa de espinhos. E agora ele chega aqui, um homem, chama
os seus melhores amigos e conta tudo, descobriu o coração. E é assim com a gente. O nosso lado humano, tem hora que você chega numa pessoa que você confia muito, é ou não é? A pessoa que você sabe que é crente de verdade, aquele cara, aquela pessoa que não é mais ou menos, fala: olha, eu vou abrir o jogo com você, a situação é essa e essa e essa, eu estou enfrentando agora os piores momentos da minha vida, e quem sabe, esse é o momento que está enfrentando. Por que não dizer que hoje talvez aqui você veio com o coração apertado dizendo: pastor, hoje é um dos piores momentos da minha vida, eu estou sofrendo, eu estou até sorrindo por fora, eu cumprimentei as pessoas, eu dei boa noite, eu dei um sorriso, mas por dentro eu estou chorando. Pastor, só Deus sabe o que eu estou passando na minha casa, com filho, filha, pai, irmão, esposo, esposa, amigo, sobrinho, na área financeira, na área da saúde, só Deus sabe o que você está passando, e só Deus, que é a primeira pessoa da Trindade, o Jesus, que é a segunda pessoa da Trindade, a terceira pessoa, o Espírito Santo, que estava com ele, os três amigos, que também eram discípulos, Pedro, João e Tiago. João e Tiago, filhos de Zebedeus, mas primos carnais de Jesus. Primos carnais de Jesus. Então, veja bem, Jesus estava enfrentando os piores momentos da sua vida. Ele chega e abre o coração, e ele fala: olha, a minha alma está cheia de tristeza até a morte, faz um negócio para mim agora, eu nunca pedi nada a vocês, então fica comigo aqui, e faz o quê? Orar comigo, orar comigo, faz uma oração comigo, porque eu estou numa angústia muito grande. É aquele momento que a pessoa fala assim: fulano, ora para mim, porque eu fui desenganado, ora para mim, porque o meu casamento está acabado, ora para mim, que eu estou sem força. Talvez você está dizendo assim: eu estou sem força, ora comigo, ora para mim, eu estou precisando, porque a minha angústia está muito grande. E talvez essa é a sua situação hoje, coração apertado, você queria que fosse diferente, tantas notícias ruins, tantas coisas que mexeram com você, que deixaram você para baixo, coisas que deram errado. E aí Jesus então faz esse clamor, esse pedido para eles, e fala: ora comigo, faz isso, me ajuda agora, fica comigo. E ele foi fazendo 39, que ele fala: olha, e indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, ele dobra os joelhos, achou pouco, ele pôs a boca no pó, e ele começa a falar com Deus. Ele, como Deus, estava preparado, mas ele, como homem, ele estava passando uma grande angústia. Eu vou te explicar por quê. E a Bíblia diz então que ele está falando: Pai, se é possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Senhor, se for possível, Senhor, passa de mim esse cálice, esse momento, me livra disso, se for possível. Jesus, como o homem está dizendo. Mas aí ele nesse momento de clamor, de desafio, como homem, de tristeza extrema, a Bíblia diz, mais à frente você vê que ele suou gotas de sangue, o seu suor se tornou em grandes gotas de sangue. Versículo 40, olha o que ele fala: e voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos. Aqui doeu. Ele não tinha pedido nada ainda para eles, desse nível não. Eles estavam sabendo particulares de Jesus, particularidades de Jesus, coisas íntimas, que ele não contou para os 9 que estavam lá, que tiveram os pés lavados também. E a pior coisa que tem, é quando você conta com os seus da casa, é quando você conta com as pessoas mais chegadas até você, que ele está agindo com a postura de te ajudar de alguma maneira, e você vê, você está orando sozinho, você sabe que não pode contar, você acha que a pessoa está naquele ritmo de fé com você, a pessoa não está nem aí, você pede a oração e a pessoa não está nem aí, e eles estão adormecidos,
E ele chama a atenção e disse a Pedro: então, nem uma hora pudeste orar comigo, nem um momento? Eu não pedi nada para vocês, agora eu estou pedindo, nem uma hora você pode velar comigo, orar comigo? Veja, queridos, que ele está na situação de desespero, para que hoje estivéssemos aqui. No versículo posterior, ele volta para orar, olha, 41, e ele fala: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Isso aqui retrata a igreja de hoje. Veja que ele manda vigiai e orai. Ele não manda orar primeiro, manda vigiar primeiro, porque tem coisas que vêm que não dá tempo de você orar, então você tem que vigiar. Tem crente que ele até ora muito, mas não vigia. Então a ordem é vigiai e orai. Já tem crente, outros, que vigiam muito, mas não ora, não consegue dobrar os joelhos para orar. Quando ele vai orar tem aquele desânimo. Quando ele vai orar dá sono. Quando ele vai orar ele dá pressa. Então vigiar e orar para que não entreis em tentação, porque depois que você entra em tentação, você acha difícil sair. Vigiar e orar para você não entrar em tentação. Quando alguém pergunta: pastor, eu devo orar quanto, pastor? Só hora que eu venho no culto, vigiar e orar sem cessar. Vigiai e orai sem cessar, para que não entreis em tentação. Você acordou pela manhã, oh meu Deus, fala com Ele. Você está trabalhando, vai falando com Deus. Você está trabalhando lá na sua casa, fazendo qualquer coisa, vai falando com Deus. No seu serviço, se tiver essa oportunidade para isso, vai falando com Deus em pensamento, vai orando sem cessar, vai buscando, porque na verdade, olha o que ele está falando, o Espírito está pronto. Você é servo, é serva, tem vontade de orar. Você talvez é homem de Deus, mas a carne é fraca. E se você não entender isso aqui, você nunca consegue ser bem sucedido, porque às vezes você não consegue expor a sua vida espiritual, você não consegue exercitar a sua fé, porque a sua carne chama para o outro lado. A sua carne só quer fazer o errado. A sua carne, ela nunca vai se converter. Por isso carne e sangue não vão herdar o reino dos céus. Então a sua carne, ela sempre vai ceder. Não pense você que as pessoas, por mais servas que elas são, elas não são tentadas. Pelo contrário, elas são mais tentadas ainda. Mas vigiai e orai para que não entreis em tentação. E aí ele volta no 42, olha, versículo 42. E indo segunda vez orou, dizendo, pela segunda vez, olha: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim, sem eu o beber, faça-se a tua vontade. Essa oração aqui é para crente de verdade, não é para mais ou menos não, porque o mais ou menos, nem a gente confia. Às vezes a gente quer ser mais ou menos. Não, eu estou melhorando, eu sou mais ou menos. Você é servo? Mais ou menos. Você é crente? Mais ou menos. Você é fiel? Mais ou menos. Mas a gente não confia no mais ou menos. Se eu falar assim para você, se você for fazer uma cirurgia, na hora da cirurgia você pergunta ao médico assim: você é médico mesmo, profissional? Ele falar mais ou menos. Você vai deixar ele cortar você? De jeito nenhum. Você sai da sala, você grita, fala mais ou menos, médico, mais ou menos. Não quer. Nem lanche mais ou menos você quer. Fala, você compra lanche ali, é bom? Que é bom o lanche? Mais ou menos. Ah não, melhor não gastar dinheiro com lanche mais ou menos. Não quero coisa boa. Mais ou menos. Então, às vezes a gente quer ser mais ou menos para Deus, né? E acha que Deus vai aceitar o mais ou menos. Mas Deus não tem a obrigação de aceitar o mais ou menos. Nem o diabo aceita o mais ou menos. Um dia eu contei aqui que um homem ia fazer um trabalho de macumba. E aí o chefe lá, o cabeça de chave dele lá, o pai de santo dele, pediu um animal preto, sem mancha e virgem. E ele arrumou o animal sem mancha. Mas quando chegou lá o executor do trabalho, descobriu que o animal não era mais virgem, o bode não era mais virgem, bateu nele, queimou de charuto todo, juntou aquele pessoal tudo, falou: está achando que eu sou um bobo? E bateu nele. Nem o diabo aceita qualquer coisa.
E às vezes a gente acha que Deus tem que aceitar qualquer coisa. Se der tempo eu vou, se der tempo eu sou fiel, se der eu faço isso, se der eu faço aquilo outro. Ah, Deus aceita, ah, Deus é poderoso, ah, Deus é bom, ah, Deus perdoa. Não, Deus vai aceitar, né? Na hora de fazer tudo, qualquer coisa. Mas Deus vai sacrificar o de Deus, Deus aceita tudo. Então, faça a tua vontade, Senhor. E essa oração é para crente. Faça a sua vontade. Se eu tiver que beber então esse cálice, para passar por isso, faça a tua vontade. Quantas vezes nós não temos coragem de fazer isso? Em alguma área da nossa vida temos que tomar uma decisão talvez grande, forte, importantíssima, mas queremos a nossa vontade, e aí não temos coragem de falar assim: faça a tua vontade, Senhor. Ainda hoje eu ouvi uma pessoa dizendo, pessoa próxima dizendo, a respeito de que, né, o marido que estava fazendo isso e aquilo outro, nem era marido, não sei se era casado com ela, foi embora. E eu pensei, ela estava orando para fazer a vontade, não é aqui da igreja, ela estava orando para fazer a vontade, né? Deus fez a vontade, porque o homem não queria nada, ele não ia querer nada nunca, e ele foi embora, fez a vontade, porque ele não ia mudar. A amante que ele arruma, ela é também da macumba também, e faz trabalho para a esposa, e ela começa a orar: Senhor, faça a sua vontade. O homem junta as coisas e vai embora. Deus fez a vontade, não era o que ela queria, não é o que ela queria, mas Deus fez a vontade, porque aquele homem ia atrapalhar ainda mais, nem filho ela tem com ele, mas ele estava aprontando uma atrás da outra, e não mudava, e não ia mudar nunca, porque ele não quer mudar. E ela começa a orar: faça a sua vontade. Mas aí, hoje, ela está arrasada. Deus fez a vontade, Deus fez a vontade, porque o homem não ia mudar. Então, Jesus está dizendo: Pai, faça a sua vontade, faça a sua vontade, não a minha. E às vezes nós temamos na nossa vontade. Estou mandando ninguém separar aqui não, irmão, entenda bem, eu estou falando de um caso isolado, específico, não é aqui da igreja, não é dessa cidade, nem é da cidade, mas estou te explicando, eu estou te mostrando o seguinte: às vezes a pessoa está no erro, está fazendo uma coisa errada, está envolveu por exemplo, com uma pessoa que comprometida. Vou dar um exemplo: a pessoa envolveu com uma pessoa comprometida, e a pessoa não quer largar, mas ela fala assim: Senhor, faça a sua vontade. Ela não tem coragem de falar, porque ela quer, porque não pode, ela quer aquilo que é a vontade dela, mas não é a vontade de Deus. Então, a gente, para fazer essa oração de Jesus: Senhor, faça a sua vontade, não a minha, porque a vontade de Deus é melhor do que a nossa, é a certa. E quando as coisas saem do nosso controle, é melhor ainda se você está na casa de Deus, porque o controle vai para a mão do Senhor Todo-Poderoso, e Ele vai acionar o botão certo. Amém, queridos? Se saiu do controle, está melhor ainda, porque aí Deus está com o controle nas mãos. Então veja bem, Jesus vai tendo decepção uma atrás da outra. Versículo 43: voltando achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam pesados. 44: e deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras: Senhor, se for a tua vontade, se não tiver que beber, se faça a tua vontade. 45: então chegou junto dos seus discípulos e disse: pode dormir agora, repousai, agora você pode dormir. Eis que é chegada a hora e o Filho do Homem, ele está falando dele, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Então, veja bem, Jesus, quando ele está falando aqui: Senhor, se for possível que eu não passe por isso, não, ele não está preocupado com a dor física, não, Jesus não está preocupado com as chibatadas que ele ia levar, não. Jesus não estava preocupado se eles iriam furar ele na lateral, se ia ser crucificado. Ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado com quem então, pastor? Ele está preocupado em ficar longe do Pai naquele período, porque se você não sabe, desde que o mundo é mundo,
desde a criação do mundo, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo estão juntos. Tanto é que quando eles foram fazer o homem, o ser humano, eles disseram no plural: façamos o homem conforme a nossa imagem, a nossa semelhança. Está no plural, façamos, não é eu faço, façamos. Quando lá na Torre de Babel eles vão descer para confundir, eles disseram assim: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eia, desçamos e confundamos a língua deles. Quando Filipe, discípulo de Jesus, pergunta assim: ó Jesus, eu vou te falar um negócio, um pedido, mostra-me o Pai, é o que me basta. Ele falou: Filipe, eu estou há tanto tempo com você, Filipe, e você fala comigo, mostra o Pai que me basta. Quem vê a mim, vê o Pai. Eu estou no Pai e o Pai está em mim, não se separa. Mas agora Jesus ia se separar do Pai por alguns momentos. Quando, pastor? Quando o pecado do mundo inteiro na cruz estivesse sobre ele. Quando Jesus estivesse na cruz ali, tomando o nosso lugar, o meu lugar, o seu lugar, ali estaria o pecado do mundo todo sobre ele. Até aqueles que iriam nascer, os meus pecados, os seus pecados, que não éramos nascidos, estariam sobre Jesus. Então, você vê que a terra escureceu, e Deus não teve parte ali, Deus não ficou ali junto. Tanto que ele grita assim: Eloi, Eloi, lema sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Veja que Jesus falou isso? Porque ele sabia da separação que ele ia ficar naquele momento. Essa foi a indagação, o clamor dele: Eloi, Eloi, lema sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus fala isso momentos antes de expirar, porque ele estava se preparando para este momento. Oh Pai, eu não quero ficar longe de Ti. Esse é o pensamento que o cristão tem que ter. Esse é o sentimento que você tem que ter. Deus, não me deixa longe de Ti, Pai, não fica longe de mim. Eu não posso ficar sem o Senhor. Essa tem que ser a nossa oração. Você tem que ter essa oração todo dia, sabe o que é? Você não pode ficar sem a presença de Deus, sem ter Deus na sua vida. Você tem que ter medo de passar por isso, não dos problemas aqui da terra. Jesus não estava com medo em momento nenhum de ser crucificado, de ser chicoteado, de eles cuspirem na cara dele. A gente acha isso difícil demais, não é para ele. Ele sabia que o templo chamado corpo dele iria se desfazer, mas ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Eles poderiam matar ele 10 vezes, que 10 vezes ele ia ressuscitar, que a morte não tinha e não tem poder sobre ele. Ele não entrou aqui através de uma conjunção carnal entre o homem e a mulher, ele entrou aqui por obra do Espírito Santo. E se ele entrou diferente, ele ia sair diferente. Ninguém tirava Jesus daqui, tanto é que ele subiu quando ele quis. Quando ele para mais de 500 pessoas, ele na sua ascensão, ele sobe aos céus, mas não lá na cruz. Ele morre, mas ele vai para o inferno, lá pregar para os espíritos que estavam em prisão. Ele vai pregar lá para aqueles que estavam lá mortos em delitos e pecados. Mas Jesus não iria ainda subir naquele momento. Mas Jesus estava com medo, porque a Bíblia diz que os nossos pecados fazem divisão entre nós e o nosso Deus. Eu vou te mostrar isso aqui. Isaías 59 versículo 1, versículo 2, perdão. Isaías capítulo 59 versículo 2. Isaías capítulo 59 versículo 2 diz assim: olha Deus: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Jesus ia estar com todos os pecados em cima dele, o pecado do mundo todo. Então iria fazer uma separação entre ele e Deus, e ele não queria essa separação entre ele e Deus, nem que fosse por um momento. E ele dizia: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Ei, o maior martírio para um crente é ficar longe de Deus um minuto, é saber que Deus não está vendo. O maior martírio para um servo de Deus é ele pensar assim: hoje Deus não está me vendo aqui nesses minutos. Ei, é terrível. E Jesus não queria passar por isso, tanto que ele grita, repetindo, reprisando novamente, sem ser cansativo: Eloi, Eloi, lema sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? A terra escurece. Então,
Você percebe, está escrito, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então, Jesus não queria passar por isso de maneira nenhuma. E Jesus então, naquele momento, ele foi crucificado. Como, pastor? Ele foi preso, ele disse assim: ninguém toma minha vida porque eu a dou. Quando vieram prender, ele falou: ei, ninguém toma minha vida porque eu estou doando a minha vida. Mas aí chega o Sinédrio e faz uma reunião ilícita, porque ninguém poderia ser julgado à noite, mas Jesus foi julgado e condenado à noite. Uma reunião ilícita. Então, Jesus foi condenado sobre qual acusação, pastor? Sobre rebelião e sedição. Ele nunca fez isso, mas as testemunhas falsas estavam lá. E aí Jesus é condenado, né? Simplesmente porque disseram: ele está se intitulando o rei dos judeus. E Jesus começa a enfrentar a caminhada mais triste, na via dolorosa, nas vielas apertadas de Jerusalém, e apanha dali, apanha de lá, chicoteado, esbofeteado, semi-nu, passando muita vergonha, até que ele cai e não consegue mais levantar. Aí é ordenado que um homem lá da cidade de Cirene, chamado Simão Cirineu, porque morava em Cirene, Simão Cirineu, esse Simão Cirineu, então, ele é obrigado a carregar aquela cruz, ajudar ele a carregar aquela cruz. E aí você percebe que Jesus, ele então ia ser crucificado, e no meio de dois malfeitores, no meio de dois ladrões, pagando um preço que ele jamais merecia, porque ele, como ovelha muda, foi levado ao matadouro. E Jesus estava ali dividindo o homem. Por isso não pregaram ele num canto, pregou ele no meio, uma à sua direita e uma à sua esquerda. Um ladrão que converte e outro que não converte. E Jesus é aquele que divide os homens. Jesus é aquele que divide os homens em dois grupos. Em apenas dois grupos existem diante de Deus. Que é isso, pastor? Não são em ricos e pobres, não é em capitalistas e socialistas, não é em ateus religiosos. Deus divide os homens em dois grupos: entre aqueles que são salvos e aqueles que estão perdidos e permanecem perdidos, entre aqueles que se arrependem e aqueles que não se arrependem por motivo nenhum, entre aqueles que perdoam, por isso alcançam o perdão de Deus, e aqueles que não perdoam, mesmo dentro da igreja, não vão perdoar e não vão alcançar o perdão também. E eles crucificam Jesus, aquele que mediu os céus a palmos, conhece cada centímetro do céu, aquele que sabe quantos litros d'água tem nos rios e nos mares, aquele que pesou o pó da terra em balanças precisas, aquele que espalhou as estrelas e chamou e chama cada uma delas pelo nome. Quem é ele, pastor? É o Rei da Glória, é o Senhor dos Senhores, é o Rei dos Reis, é aquele que nos formou da terra, aquele que nos amou primeiro. E estava lá ele sendo crucificado, humilhado, passando pelo mesmo problema que os demais, sem merecer. Mas Jesus estava ali, não é porque Judas o traiu, não. Jesus estava ali, não é porque os judeus o entregaram por inveja. Jesus estava ali, não é porque Pilatos o sentenciou à morte por covardia, não. Jesus estava ali porque ele se entregou, e o Pai, em concordância com o Pai, Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, esse Jesus, ele se torna, o seu, nosso Salvador, quando ele se entrega. Estava lá voluntariamente na cruz do meio. Veja que se existisse outro meio de Deus fazer o plano da salvação, ele tinha feito. Veja que Jesus pediu 3 vezes: se for possível, Senhor, passa de mim esse cálice. Mas Deus se calou, porque não havia outro jeito. Tem hora que na minha vida e na sua vida, nós precisamos, talvez um não, talvez uma negativa daquilo que nós queremos, para permanecer à vontade do Pai. Porque se fizermos a nossa vontade, talvez não será a vontade de Deus.
Então hoje nós temos duas alternativas, dois destinos, duas escolhas: escolher fazer a vontade de Deus, escolher estar com Deus, mesmo nos momentos difíceis, mesmo no meio das provações. Então Jesus, ele entrega o seu espírito, mas ele não morre dentro dos muros de Jerusalém. Não, pastor, não, do lado de fora. Porque o Gólgota é do lado de fora, o lugar da caveira que eles chamam, é do lado de fora dos muros de Jerusalém. Porque se ele morre dentro dos muros de Jerusalém, eles iriam falar que a salvação é só para eles. Mas ele morreu do lado de fora dos muros da cidade, para a salvação alcançar todos nós. Oh, aleluia. Ele morre então do lado de fora dos muros. E é interessante que quando ele morre, a Bíblia diz que o véu do templo lá na igreja, onde só o sumo sacerdote podia entrar, né? Dali para cá só o sumo sacerdote para entrar para pedir perdão. Quando ele morre, a terra escurece e o véu lá no templo rasga de cima a baixo. Não foi com tesoura, não foi com lâmina afiada, não foi com facas, não foi com lancetas, não foi com adaga. O véu do templo se rasgou de alto a baixo, na vista do sumo sacerdote, dizendo agora: todo aquele que crê em mim fará as obras que eu fiz, ainda farão maiores. Agora, para chegar na minha presença, não será só o sumo sacerdote, ou o sacerdote, ou os levitas. Para chegar na minha presença, todo joelho que se dobrar, ou aquele que invocar o nome do Senhor, será salvo. Você, meu irmão, que está aqui hoje com o coração apertado, você que está aqui hoje talvez pensando: será que Deus me ouve? Será que Deus vai me ouvir? Eu estou nessa luta, eu estou nessa provação financeira, eu estou nessa provação no meu casamento, no noivado, namoro, na solidão, eu estou nessa provação, nessa saúde, eu estou nessa provação terrível, parece que nada dá certo. Ei, se alguém está dizendo: será que Deus me ouve? Ei, Deus me trouxe aqui para dizer para você, ainda que o médico desenganou, ainda que não está dizendo que não tem jeito, ainda que a sociedade olha e fala não tem jeito, Ele está dizendo para a igreja nessa noite: o véu do templo se rasgou. Então Ele vai ouvir, não é só o sumo sacerdote, não é só o sacerdote, você nessa noite pode falar com Ele, e Ele vai te ouvir. Você pode aplaudir mais forte, porque para Ele a honra, a glória, a majestade, o louvor. Você tem livre acesso. Você tem livre acesso à sala do trono para adorar, para exaltar o nome do Senhor. E aí acontece outro sinal: a terra treme. Quando ele grita Eloi, Eloi, lema sabachthani, a terra treme. E quando a terra tremeu, não foi para cair casa. O terremoto de Deus não foi para cair casa e matar pessoas, foi para mostrar que é Ele que manda, foi para mostrar que Ele mexeu no lugar errado, mostrar que verdadeiramente Ele era o Filho de Deus. O sol negou a sua luz e houve trevas sobre a face da terra, uma escuridão tremenda alcançou aquele dia. A terra treme. Alguém fala: está acontecendo alguma coisa, está acontecendo alguma coisa. A Bíblia diz que as pedras, que eles chamam de penha, se estouraram. Pedras que estavam ali por perto se estouraram. Veja só, pedra não estoura, irmão. Pedra só estoura dinamite debaixo dela. Pedra só estoura com bombas apropriadas. Pedra não estoura, mas pedra daquele dia estourou. E eles ficaram assombrados verdadeiramente. Os soldados olhavam, os centuriões olhavam para o outro e diziam assim: nós mexemos no lugar errado, nós fizemos o que não podia. Era para todo mundo ver que era um dia diferente, era para todo mundo ver que ele veio para dividir a história, o antes de Cristo e o depois de Cristo. Era para até que hoje os professores de história, até aqueles que não creem em Deus, eles são obrigados a colocar na história antes de Cristo e depois de Cristo. Tanto é que Cristo veio para dividir a história. Quem crê e quem não crê em Deus. Nós estamos no ano 2021, que marca a saga do Senhor Jesus, o sofrimento dele. 2021 anos que ele veio e partiu. Mas no planeta Terra todos estão contando 2021. Só Israel que não. Porque para Israel Jesus não superou Moisés. Para Israel Jesus não superou Abraão. Aí eles estão contando o ano
5.600 ou 700 alguma coisa. Você perguntar lá em Israel quantos anos tem o mundo, ele está lá 5.600 ou 5.700 alguma coisa. Depois eu te falo com exatidão, 5.600 alguma coisa ou 5.700 alguma coisa. Porque eles não aceitam Jesus como aquele que veio para mudar o tempo. Mas o planeta inteiro aceita. Até os que não creem são obrigados. Antes de Cristo, depois de Cristo. E o que devemos fazer agora? Devemos servir a Deus também com os nossos sacrifícios. Qual o sacrifício? Sacrifício vivo. Romanos capítulo 12, versículo 1, eu vou encerrar exatamente agora. Romanos capítulo 12, versículo 1. E vou ministrar a Santa Ceia. Romanos capítulo 12, versículo 1. Você vai ver, olha. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Você acha que o culto acontece só aqui na igreja? Não. Aqui é o culto onde a gente congrega juntos. Aqui é o local onde a gente adora juntos. Mas quando sai daquela porta para fora, aí começa a acontecer o seu culto racional. É o culto lá, os vossos corpos em sacrifício vivo. O que é sacrifício? É você morrer por uma causa. É você se doar. A partir de hoje você fala assim: os meus olhos serão um sacrifício vivo ao Senhor. Eu não vou colocar os meus olhos mais em qualquer coisa. Eu não vou olhar mais para onde não deve, porque meus olhos é um sacrifício vivo. Os meus ouvidos serão um sacrifício vivo ao Senhor. Eu não vou ficar mais ouvindo, querendo saber quem caiu. Fulano fez errado. Pare de dar ouvido ao diabo. Queira saber quem Deus está levantando nessa geração. Queira saber o que Deus está fazendo de bom, de milagre, de resposta. Seus olhos, ouvidos, lábios consagrados ao Senhor. Olha lá, seu corpo vivo. Seus pés não vai pisar mais onde não pode. Então, todo o seu ser, o seu coração, todo o seu ser, como um sacrifício vivo ao Senhor. Aí, o que é isso? Olha lá. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Quando você chega na igreja, você tem que ter feito culto racional. Você tem que ter passado já, aquele dia todo no seu culto racional, se privando de que não presta, se privando daquilo que a sua carne quer se corromper, porque você leu anteriormente que a carne é fraca, e o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Não foi Jesus que falou para aqueles que estavam dormindo? O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, veja bem, o sacrifício, ele vem de Deus. Quando a gente se sacrifica para adorar o nosso Deus. Eu gostaria que você ficasse sobre os seus pés neste momento. Eu gostaria que você colocasse as duas mãos no seu coração. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos em um ato de fé. Eu gostaria que você, em nome do Senhor Jesus, se desligasse de tudo. Esse momento agora, ele é muito importante, ele é sagrado demais, para que você entenda que Ele é Deus na sua vida. Como é que está o seu sacrifício vivo? Veja que Jesus foi um sacrifício vivo no altar, um sacrifício vivo para que nós, todos os dias da nossa vida, fizéssemos a mesma coisa. Com o sacrifício de Jesus, Ele nos deu o livre acesso. Com o sacrifício dele, nós somos capazes de vencer qualquer coisa. Por isso, neste momento, com os olhos fechados, que olhemos agora para dentro de nós, que olhemos para o nosso interior, que olhemos agora para cada um de nós. Deus, Ele está presente. Deus está neste lugar. Esse Deus, Ele é o mesmo Deus. Deus, Ele está presente. Deus está neste lugar. Deus quer tratar em nossos corações. Deus quer tratar em nossas almas. Deus quer nos renovar. Deus quer nos encher. Por isso
Este momento agora, olhe para dentro de você, olhe para o seu interior. Deus, Ele te ama. Se possível agora, faça uma retrospectiva. Fala, Senhor, eu estou aqui na Tua presença, eu vim buscar a Tua face. Peça perdão a Deus pelas falhas, por tudo que você fez que não agradou ao Senhor. Deus, Ele te ama, Ele te conhece por dentro e por fora. Isso, fala com Deus. Faça o sacrifício vivo aqui hoje. Esse é o momento santo de falar com Deus. É o momento santo de buscar a presença de Deus. É o momento santo de falar com o Todo-Poderoso. Meu Deus. Naquela longa estrada em Jerusalém. Abre os seus olhos agora e olhe para aquele telão ali, olha o que ele passou, olha. Cansado, ferido, machucado, humilhado. Todo mundo, se possível. Diaconato também. Olha para lá, ó. Todo diaconato. Esse quadro de olha lá, ó. Olha o que ele passa por mim e por você. Aquela rua empoeirada, vão as marcas da cruz. Todo diaconato olhando para lá. Seu sangue escreve a história de um Deus de amor. Não há quem o ajude. Muitos fogem, muitos choram. Santo. Seu olhar quase se apaga, mas ele segue, não para. As mãos, os pés. Olha o que ele está passando. Os cravos a ferir seu corpo à cruz. Isso é o que ele está passando por mim e por você. A coroa que ele usou, Jesus pagou. Meu Deus. Foi tudo por sem reclamar nada. seu perfeito sacrifício. Meu Deus. Trouxe graça e perdão. É o sacrifício dele, perfeito. Eu jamais irei compreender. Jamais. Sua angústia e seu sofrer foi por mim. Foi por todos nós. Que ele se entregou. As mãos, os pés, os cravos a ferir seu corpo à cruz. A dor, a coroa que ele usou, Jesus pagou. Foi tudo por amor. Seu perfeito sacrifício trouxe graça e perdão. As mãos, os pés, escravos a ferir seu corpo à cruz. A dor, a coroa que ele usou, Jesus pagou. Foi tudo por amor. Veja quanto sofrimento por nós. Seu perfeito sacrifício trouxe graça e Tudo por mim e por você. E às vezes fazemos tão pouco. Achamos difícil vir na igreja. Ah não, chegou gente aqui em casa. Outro dia eu vou, está chovendo. Não, estou cansado. Vê se Jesus pensou nisso. Olha só quanto sofrimento. Feche os seus olhos agora. Pense em você. Porque eu recebi do Senhor, porque também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Portanto, qualquer que comer este pão, ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, assim coma deste pão e beba deste cálice,
Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Veja só, tem muita gente que não consegue discernir, né, o que está acontecendo. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem, porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor. Por que Deus nos repreende? Para não sermos condenados com o mundo. Ele nos repreende por isso. A gente vem e ouve uma palavra que às vezes parece que, né, vem de encontro com a gente, mas ela é pesada. Ela vem contra a gente de alguma maneira e nos confronta. Mas isso acontece para não sermos condenados com o mundo. Então, eis a ceia do Senhor. A ceia não é do pastor, não é dos obreiros, dos diáconos. A ceia é do Senhor. Então, em nome do Senhor Jesus, olha para dentro de você, para o seu interior. Busque a presença dEle. Veja o quanto você precisa mudar. Pastor, eu errei até aqui, eu falhei. Ele falou assim: eu vim buscar e salvar o que você havia perdido. Então, se você está aqui hoje, mesmo que é visitante, já é membro de outra igreja, mas está aqui hoje, já é batizado, batizada, eis a ceia do Senhor. Pastor, eu ainda não sou batizado, eu não sou batizada. Daqui uns dias vamos ter batismo, aí você se batiza, participa. Então, estenda as suas mãos para cá, vamos estar consagrando esses cálices aqui agora, contendo o pão, em nome do Senhor Jesus. Pode ir lá. Grande Deus, eterno Pai, neste momento, Senhor, apresentamos as partículas de pão representando o corpo do nosso Senhor Jesus. Por isso, Senhor, nós consagramos e abençoamos para que seja um alimento, Senhor, espiritual para a nossa alma. Por isso, nós consagramos e abençoamos em nome de Jesus. Amém. Você vai pegar e segurar nas suas mãos.
nome de Jesus. Amém. Erga esse pão aos céus, em nome de Jesus. Fala assim: Senhor meu Deus, que eu não venha participar para minha condenação, mas para anunciar a morte do Senhor, até que o Senhor venha. Comamos todos juntos em nome de Jesus. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é um novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes a memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Você que participou do corpo, vai participar também do sangue. Então vamos consagrar, estendo suas mãos para cá. Senhor nosso Deus e eterno Pai, está aqui, meu Deus, este cálice, que por enquanto é o suco da uva, mas a partir de agora se torna o sangue de Jesus que foi imolado na cruz do Calvário. Peço, meu Deus, que o Senhor venha estar consagrando para a tua honra, para a tua glória. Deus, o sangue nos purifica de todo o pecado. Pai, o nosso muito obrigado, Pai. O sacrifício de Jesus, Pai querido, é incalculável. Por isso nós te adoramos, te exaltamos, te glorificamos. Amém e amém.